Olá, boa noite. Está no ar o Aparecido Debate, um programa para que você se informe e forme a sua opinião. E nesta noite vamos falar sobre a contribuição das artes para as nossas vidas. Você aí, por exemplo, sabe qual a importância da arte na sua vida? Como ela pode nos influenciar? Pode mudar a nossa visão de mundo? Que benefícios pode trazer para o nosso crescimento pessoal e também para a formação de uma sociedade melhor? E claro que quando falamos de arte, entenda-se aí também por cultura. Bom, para nos ajudar a responder essas questões, convidamos para participar do programa de hoje o professor Roberto Bertani, ele que é titular da graduação e pós-graduação da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, especialista em comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e é diretor-geral do Museu Belas Artes de São Paulo. Professor, mais conhecido como Bertani, boa noite, muito obrigado por participar com a gente esta noite. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Agradecer essa possibilidade para estar falando de um assunto que a gente trabalha, né, tem a sorte de poder trabalhar, também no Centro Universitário Belas Artes, quando a gente coordena lá o curso de Artes Visuais, e que estamos aqui para dividir um pouco das nossas aventuras no campo da arte e da cultura. Boa noite. Muito obrigado. E vamos conversar também com o Antônio Albino Canelas Rubim, o Albino Rubim, professor que é também pesquisador do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, professor do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia e ex-secretário de Cultura do Estado da Bahia, além de autor de diversos artigos e livros sobre cultura e políticas culturais. Professor, boa noite. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse debate sobre um tema que é um tema fundamental, o tema da arte e da cultura. No mundo e no Brasil de hoje é um tema indispensável. Obrigado, professor. Mas olha, antes da gente começar o nosso debate, o nosso repórter, o Eduardo Góes, preparou uma matéria para a gente sobre um local que oferece projetos culturais aqui no interior de São Paulo. Veja aí. O Aparecida Debate de hoje quer discutir um pouco sobre quando a população tem acesso à cultura, à arte e outras iniciativas desta natureza, quem sai ganhando com tudo isso? Eu estou aqui num centro cultural na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, e vamos mostrar um pouco sobre esse assunto e o que isso pode nos ajudar a refletir sobre esse tema. Todas as pessoas ganham, de ambos os lados, ganham pessoas melhores. Nós ganhamos um ritmo de vida mais saudável. A arte, ela provoca milagres, né? Se você for analisar o quanto que a gente pode ver de pessoas que muitas vezes deixam de ter uma vida ociosa para entrar e, através da arte, elas buscarem novos caminhos nas suas vidas. Então é muito importante. Como aqui é aberto para pessoas desde das crianças, adolescentes e também terceira idade, nós sempre estamos em contato com isso, de ver melhorias na vida dessas pessoas e sempre elas buscando algo que pode ser para a vida toda delas, né? Um aprendizado e uma nova profissão. Além de ser patrimônio histórico e arquitetônico de Taubaté, o Centro Cultural Toninho Mendes oferece formação e incentiva a produção artística local. Somente em 2022, mais de 600 vagas foram oferecidas para cursar cerca de 30 diferentes cursos e oficinas, como aulas de música, canto, instrumentos, teatro, dança, capoeira, sapateado e artes plásticas. A arte salva. A arte, ela te dá um mundo diferente. E é isso que nós estamos apostando. Não só a cidade de Taubaté, a Secretaria de Cultura, mas também eu sei que outras cidades também estão trabalhando nesse sentido. Mas por que será que nem todas as cidades deste país ainda têm acesso a iniciativas tão básicas como, por exemplo, a cultura, ao lazer, ao esporte ou até mesmo a coisas ainda mais básicas? Será que é tão difícil assim?
ou será a vontade daqueles que são responsáveis de levar esse tipo de iniciativa até a população? É o nosso repórter Eduardo Góes falando aí de Taubaté, cidade aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e terra de ícones da cultura aqui do Brasil, como Mazzaropi, por exemplo, e também Monteiro Lobato. Agora, professor, pegando um gancho nessa reportagem, no início do mês, nesse mês de julho, tivemos aí 2 leis entrando em vigor, que foram até chamadas de o SUS da cultura, que foram as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Temos outros incentivos, como a Lei Rouanet, por exemplo. Mas o Brasil ainda fica devendo muito nessa questão de incentivo à cultura. Professor Bertani, por favor. Olha, fica. Eu tenho lidado com leis de incentivo desde a minha formação, praticamente, na área das artes, na década de 80. Eu fui beneficiado até por parte de programas incentivados por leis anteriores, inclusive a Lei Rouanet, que era a Lei Sarney, que depois foi transformada em Lei Rouanet, e desde então, ao longo desses quase 30 e tantos anos aí, a gente tem trabalhado e desenvolvido muita possibilidade de projetos e de sustentação para atividades profissionais do campo da cultura e da arte no país. Mas ainda falta muito por fazer, né? Eu acho que as leis de incentivo, elas estão aí para que a gente consiga, de alguma forma, agrupar pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas interessadas no fomento à cultura, no incentivo à cultura, mas nós não deveríamos depender só das leis de incentivo, né? Poderiam ser iniciativas de algumas instituições que são raras no país e até de alguns empresários, mas, de alguma forma, existe um movimento positivo nesse sentido. Mas são leis que têm que ser trabalhadas aí com cuidado, com profissionalismo, com certo rigor, né, como qualquer outra atividade profissional. Mas acho que tem muito ainda por se fazer, muito por se buscar de engajamento pelo país todo para apoiar a cultura e as artes de uma forma geral, né? Professor Albino, e o Brasil está muito atrasado ainda nessa questão? Precisa de muito mais incentivo? Um país continental como o nosso, por exemplo? Olha, claro que precisa. E a gente tem que distinguir também as formas de apoio e de fomento ao campo da cultura. No Brasil, diferente de muitos outros países, predominam as leis de incentivo, que são leis que incentivam as empresas e não as pessoas físicas a apoiarem a cultura. Essa é uma certa distorção, porque em outros países as leis de incentivo são complementares à ação do Estado e não a forma prioritária de ação do Estado. E no Brasil é a forma prioritária, né? Então, aqui há um equívoco. É preciso que o fomento à cultura, o financiamento da cultura seja mais diverso no país, tenha mais mecanismos, porque a cultura é um campo muito diverso, tem muitas manifestações diferentes, e cada manifestação cultural, elas exigem formas de apoio e financiamento diferenciadas também, né? Então, eu acho que é preciso realmente que nós tenhamos um sistema de financiamento mais complexo do que o atual. O atual é muito problemático. Agora, uma questão que eu queria colocar é a seguinte: as leis que foram recentemente votadas e que ontem foi derrotado o veto do presidente a essas leis, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, elas, na verdade, são leis novas que visam, no caso, a Paulo Gustavo é uma lei emergencial por conta da pandemia, e a Lei Aldir Blanc II, ela completa a Lei Aldir Blanc I, criando, aí sim, um sistema por vários anos de apoio à cultura, certo? Mas elas não podem ser chamadas, no sentido estrito, de lei de incentivo fiscal, porque a lei de incentivo fiscal não é uma lei de um tipo específico, né? Elas são leis de apoio à cultura, mas não são leis de incentivo fiscal.
Professores, e a questão da fiscalização desses recursos, por exemplo? Tem muita polêmica, né? A gente ouve muita gente falar que são dinheiro que não é usado para a cultura, que são recursos que são desviados, e aí acaba levando para uma discussão que é muito apoio para artista, que na verdade é uma mentira, porque é um dinheiro que deveria ser usado para incentivar a própria lei, e acaba as pessoas fazendo mau juízo delas por conta da má administração desses recursos, não é, professor Bertani? Olha, eu vivi experiências nesse histórico que eu comentei há pouco, onde as instruções normativas para uso e aplicação aí da lei de incentivo, em particular a Rouanet, que eu vivenciei mais, não existia muito controle, muito rigor na documentação. A gente também tem que entender que vem de um histórico onde você dependia muito da materialidade, né, da comprovação através de documentos físicos mesmo, e pouca velocidade no ritmo de análise da documentação, da comprovação de prestação de contas e etc. E existiam, sim, muitas distorções, né? Às vezes, coquetéis e festas de abertura de exposições que restringiam o acesso de público em geral, eram extremamente seletivas, com até algum certo exagero naquilo que se apresentava nesses eventos, né? Mas, aos poucos, eu acho que, de alguma forma, isso foi sendo revisto, também um controle maior foi eliminando essas práticas que eram nem sempre de má fé, né? Mas que aconteciam de uma forma muito solta. E com isso, com esse histórico e algumas dessas práticas que foram aí detectadas, se criou essa imagem de que se faz a apresentação de um projeto visando incentivo fiscal e que esse dinheiro fica, de alguma forma, solto, administrado ao bel prazer do proponente, né? O que, de fato, não ocorre, porque esse proponente responde pela administração desse recurso. Mas a imagem que se tem em algumas conversas é de que existe exagero na aplicação desse recurso ou descontrole, né? Pode até ocorrer, mas eu entendo que a cada dia, né, isso está sendo mais auditável, está sendo mais controlado, o que impede qualquer uso inapropriado dos recursos públicos, né? Mais ou menos isso. Professor Albino, o senhor como ex-secretário, por exemplo, já teve convivido muito também com essa questão, né? Claro, convivi muito. E quero dizer muito claramente, querido, que os recursos destinados à cultura no Brasil, seja no nível federal, seja no nível dos estados e municípios, são muito parcos, muito pequenos, muito pouco. A Unesco propôs que, por exemplo, os países investissem pelo menos 1% do seu orçamento na cultura. O Brasil nunca chegou perto disso. O Brasil sempre esteve muito longe disso, né? Quer dizer, 1% é quase nada do orçamento da cultura, do orçamento federal. Então, é uma parcela muito pequena do orçamento que vai para a cultura. E quero dizer o seguinte, enquanto secretário, eu tive experiência de acompanhar, claro, o secretário tem de acompanhar os recursos públicos que estão sendo utilizados na sua pasta, na pasta da cultura. Eu acompanhava, inclusive porque hoje existem muitas penalidades aos secretários, aos dirigentes que não acompanham, né? E posso dizer o seguinte, que existem hoje controles no Estado brasileiro fortes em relação aos recursos públicos que são utilizados, e vou dizer o seguinte, a imensa maioria dos artistas, dos fazedores de cultura, das instituições culturais que utilizam esse recurso público, elas prestam contas, elas utilizam bem esse recurso, né? São poucos recursos, e diria o seguinte, em geral, bem utilizados. Os casos de má utilização são ínfimos, são muito pequenos hoje, né? Mas existem setores que querem ficar falando mal, setores que não gostam de investimento na área da cultura, né? Não gostam das artes, então não gostam do patrimônio, então fico fazendo essas críticas. Eu diria assim, essas críticas hoje são bastante infundadas. Professor Albino, vou continuar falando com o senhor agora, porque o que poderia ser feito, né, para incentivar ainda mais
a cultura em nosso país, assim, uma coisa mais rápida, por exemplo, com menos burocracia, né? Você falou dos recursos, né, destinados à cultura, à arte, à educação também, a gente pode colocar aqui, porque a gente vê brotar tanto dinheiro para tanta coisa, né? Campanhas políticas, como a gente vai ter agora, e falta para as artes aqui no nosso país. Não, vejam, eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria é ter mais recursos, e recursos num sistema de financiamento que fosse mais complexo. Porque, por exemplo, não dá para financiar a cultura via lei de incentivo fiscal. A lei de incentivo fiscal ela é boa para determinadas áreas da cultura, mas não serve para outras. Por exemplo, com a lei de incentivo, eu não vou financiar determinados cantores no interior de São Paulo. Eu financio bem aquelas figuras que são mais conhecidas, que trabalham mais nas grandes cidades, né, que são celebridades. Mas eu tenho dificuldade de, com esse mecanismo, financiar, por exemplo, a cultura popular, ou o teatro de vanguarda, ou a música experimental. Então, cada área da cultura exige mecanismos de financiamento singulares. A gente não pode ter apenas um mecanismo. Esse é o problema do Brasil. Além dos parcos recursos, nós temos um problema de que as leis de incentivo se tornaram assim, a grande forma de financiamento. Como eu já falei, internacionalmente isso é uma distorção, quer dizer, isso não existe em outros países do mundo, né? Eu acho que, portanto, eu diria o seguinte, é preciso um sistema de fomento, tanto ao nível federal, como ao nível dos estados, como ao nível municipal, que seja muito mais complexo, que tenha a complexidade no campo da cultura, porque o campo da cultura é um campo de uma complexidade imensa. Nós estamos falando de uma grande empresa cultural, nós estamos falando de um violeiro no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais, no interior do Nordeste, uma pessoa isolada. Nós estamos falando, portanto, de coisas muito diferentes dentro daquilo que nós chamamos de cultura e arte, né? Cultura e patrimônio, né? Então, eu acho que um sistema mais complexo seria fundamental. Professor Bertani? Concordo plenamente, até porque esses recursos incentivados, né, quando existe aí um volume bastante grande desses recursos que vem concentrado em grandes empresas, essas empresas também têm um interesse de posicionamento de sua marca, de seus serviços, em determinados grupos, determinados espaços e mercados onde ela, de alguma forma, quer prestar algum tipo de contrapartida por conta de ser de lá que ela extrai o seu ganho, etc. Então, com isso, artistas, né, como foi bem colocado, artistas que são menos midiáticos, artistas que estão aí valiosíssimos pelo país todo, não têm acesso a esses recursos, não têm esse tipo de investimento. Então, existe uma concentração grande, né, principalmente em algumas regiões do país, onde se tem concentração de renda também, e com isso há uma prioridade para a circulação, né, desses produtos culturais e do incentivo a essas produções nesses locais. Mas nós estamos falando de um país de uma dimensão continental, e onde tem valor, né, de produção cultural e artística pelo país todo. Mas o acesso, né, ele é muito restrito, por mais que a gente tenha acesso às plataformas e às leis estaduais, municipais e federal aí de incentivo, o rito para se conseguir uma aprovação, depois dessa aprovação se conseguir o financiamento de uma instituição privada, depende também de um esforço enorme de acesso a essa instituição e do interesse dessa instituição em incentivar esse projeto numa região que, às vezes, não conversa com o produto que ela vende, não conversa com o serviço que ela vende. E aí existe, né, ao meu ver, esse grande conflito, né, que é decorrente dos interesses de marketing, dos interesses de imagem versus interesses sociais, interesses culturais que estão aí distribuídos pelo país todo, né? Então, isso acho que é um problema também, né, para ser buscado uma solução. Mas antes da gente retomar nossa conversa, agora no segundo bloco, vamos ver mais uma reportagem do Eduardo Góes, e dessa vez sobre o belíssimo projeto musical do Santuário Nacional, o Pensa. Veja aí. 1, 2, 3...
bonito aprender, tentar, errar, insistir, aprimorar. Verbos que soam bem aos ouvidos, mas o melhor de todos é o verbo transformar. É assim que cerca de 350 crianças e adolescentes mudam a própria história no projeto Pensa. O Santuário Nacional de Aparecida disponibiliza para toda a sociedade aí uma série de projetos sociais. A caridade está presente na missão do Santuário Nacional. Eu estou aqui na sede do projeto Pensa, que é o projeto de educação musical. Você que está nos acompanhando já deve ter visto Pensa em diversas celebrações e momentos importantes da história de Aparecida nos últimos 20 anos. Esse projeto tem transformado a vida de diversas pessoas aqui em Aparecida e em cidades da região. O projeto ele surgiu inicialmente com a ideia de ter uma orquestra que servisse ao Santuário Nacional, né? Mas foi visto que era muito mais amplo do que isso, né? Que o projeto ele tinha uma capacidade de atingir muito mais vidas, né? A participação do Pensa, né, nas celebrações do santuário é a culminância de um trabalho, né, de quase 20 anos. O Pensa ele tem uma orquestra, muitos dos nossos atendidos eles conseguem ingressar nessa orquestra, então é um momento de reconhecimento, né, de mostra de que dá certo, que vale o investimento, né, de que é importante a gente pensar nas crianças, nesses adolescentes e dar meio para eles se inserirem, né, na sociedade, né, ter essa ampliação do universo cultural e através da música a gente consegue isso. Então eu acho que é um belíssimo exemplo de projeto social, né, da área da música que deu certo. E assim como a vida daqueles que atende, o Pensa também foi se transformando. Ele cresceu e se desenvolveu. Hoje a gente atua aqui na cidade de Aparecida, mas a gente atende também cidades vizinhas, né, com crianças de 7 a 17 anos. Elas têm oficinas de teoria e prática musical, então todos os instrumentos que compõem uma orquestra nós oferecemos de forma gratuita. Se a criança não tem um instrumento, a gente fornece o instrumento. E além da orquestra, nós também temos canto coral, guitarra, violão e musicalização. Que então aqui a gente atende desde os pequenininhos que já estão inseridos nessa música. A musicalização é o primeiro contato deles, então eles entram no Pensa, né, com 7 anos, podem entrar. E aí passam pela musicalização. Um lugar onde se aprende a conviver com o outro e também a servir com o despertar dos próprios dons e talentos. Nosso principal objetivo aqui é transformar as vidas através da música, né? Do acesso à cultura, da arte. Então as crianças, quando elas chegam aqui, elas já têm esse primeiro contato, né? A música ela ajuda na concentração, desenvolvimento cognitivo, essa atividade em grupo, né? Como os ensaios de grupo da orquestra. Então as crianças aprendem a estar ali convivendo, interagindo. Isso vai para toda a vida, né? Seja para ajudá-las nos estudos, né? Que ajuda muito nessa questão do foco, de ter o foco, né? De ter obediência também, porque tem um momento certo para você falar, para você agir. Então isso tudo acaba contribuindo para a formação delas enquanto ser humano. E como projeto social, a gente também, por trás da música, né, a gente tem as nossas ações sociais. Isso tudo vai estimulando a cidadania, esse sentimento de pertencimento à comunidade, de querer se desenvolver, de querer contribuir. Isso também a gente consegue através do que a gente oferece aqui para eles. Tá aí esse lindo projeto do Santuário Nacional. Inclusive, minha filha de 15 anos, ela entrou no Pensa para estudar professores. Hoje toca clarinete maravilhosamente bem, fez parte da orquestra do Pensa, se apresentou em apresentações ali nas celebrações do Santuário Nacional. Inclusive, vou começar conversando esse bloco com o professor Albino Rubim, que está lá na Bahia, porque eu acho que a música é a expressão cultural máxima do nosso povo. E que forma melhor de incentivar uma criança ou até mesmo um adulto nas artes através da música, como eu acredito que deve ter muito aí na Bahia, não é, professor? Sem dúvida, eu acho que a música, a música, na verdade, tem um papel importantíssimo no Brasil. Pensa só o seguinte, nós temos uma memória musical. Nós lembramos de determinados momentos de nossa vida a partir de determinadas músicas. O Brasil é um país muito musical. Não é só a Bahia, o Brasil é um país muito musical, né? É claro que na Bahia nós temos o privilégio de ter um Caetano, de ter um Gil, de ter uma Bethânia, né, de ter um Tom Zé, quer dizer, tem uma gama de
tem agora o Baiana System, que é um conjunto muito novo, mas muito interessante. Então, tem os Novos Baianos, né? Tem o João Gilberto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a cultura brasileira ela é muito rica musicalmente. Esse é um dado importante. E nós estamos tendo agora no Brasil, fiquei muito feliz com essa reportagem, porque nós, por exemplo, eu estava na Secretaria de Cultura, incentivamos muito, inclusive, a música de orquestras. Não só a orquestra que é ligada à Secretaria, também criamos, o secretário anterior criou, e eu dei continuidade a isso, uma orquestra juvenil, que tem uma importância grande, e estimulamos também muitas orquestras. Eu acho que é importante que as pessoas tenham contato com as várias modalidades de música, né? Porque música é também uma área muito complexa, com muitas modalidades diferenciadas, né? Então, eu acho que nós somos um país muito musical, né? Isso é reconhecido mundialmente, né? Professor Bertani, e é muito importante realmente, né? Por exemplo, dei o exemplo da minha filha aqui, Beatriz, tem 15 anos, e como isso expandiu o conhecimento musical dela e o interesse, né? E como isso é importante realmente para abrir essa visão de mundo que a cultura nos traz, que a arte nos traz. Eu sou fruto um pouco dessa experiência. Eu me lembro que eu me ocupava de ficar fazendo desenhos, né? Desde muito jovem, para poder ficar um pouco mais quietinho dentro de casa, né? Minha avó cuidava da gente. Aos poucos, essa produção de desenhos e também de escrita, também de estar redigindo, foi me tomando conta. Depois, através da escola, né, a gente começa a ter incentivo, participando de alguns concursos do Dia da Bandeira, Dia da Ave, né, e alguma coisa que tenha um tema para a gente estar trabalhando. E eu me recordo que, com 10 anos de idade, eu consegui vencer um concurso do Dia da Ave. E esse concurso, eu acabei sendo eleito ali o melhor trabalho da sala, o melhor trabalho do colégio, depois da cidade. A coisa foi ganhando força e fiquei entre os finalistas, né, do Brasil. Era um concurso federal aí do Dia da Ave, etc. E quem entregou para mim esse diploma, esse certificado, né, de finalista desse concurso, eu não fui o vencedor, era uma figura que para mim eu tinha visto na TV preto e branco ainda, né? E era muito representativo, porque há pouco tempo ele havia recebido em suas mãos uma taça que era a taça de campeão mundial na década de 70, que é um cara chamado Pelé. E interessante que, a partir daquele dia, eu acreditei que era possível viver daquilo que eu gostava de fazer. E acreditei que, venho de uma família de gente bastante humilde, né? Então, professores da rede pública e tal. E eu falei, poxa, essa coisa aqui é interessante, não é só algo que me deixa tranquilo, que me traz paz e que me satisfaz, mas é possível ter reconhecimento através daquilo que eu produzo enquanto artista. E isso foi, de alguma forma, conduzindo a minha vida até hoje, né? Então, quando eu vejo iniciativas como essas, tanto na música, né, nas artes cênicas, nas artes visuais, todas elas, né, na área da cultura, a gente não deixa de perceber qual é a extensão que a produção cultural, que a atividade cultural tem, enquanto geração de riqueza, né, geração de trabalho. Então, não é só algo que vai cumprir, de repente, uma pequena processo na etapa de formação da nossa educação, mas quando bem conduzido, bem oferecido, bem trabalhado, como esses projetos que acabamos de ver, você pode mudar a direção, né, da história de uma pessoa, de um indivíduo, de uma sociedade. Isso é cultura, isso que é importante nessa atividade que a gente resolveu trabalhar, né? Bem bacana, muito bom. Olha, belíssimo depoimento do professor Bertani aí, recebendo o prêmio do Pelé, então, hein? Uma atleta do século. Professor Albino, e pegando o gancho aí nesse depoimento do professor Bertani, é impressionante realmente, né, como a arte ela pode ser importante para desenvolver a gente enquanto sociedade, né? Ela pode ter esse papel.
Eu acho que a arte tem um papel muito importante, seja para os indivíduos. A arte, ela trabalha o nível de sensibilidade, de criatividade das pessoas. Ela tem um papel fundamental na formação do indivíduo, na boa formação do indivíduo, na sua relação com a sociedade e com outras pessoas. E a arte tem um papel importante também nas sociedades. Veja, a humanidade no século passado, no século XX, nesse século também, ela sofreu determinados momentos muito graves, de barbárie muito forte, né? Lembrar que a Segunda Guerra Mundial, toda a barbaridade nazista, né? Toda a barbaridade de pessoas trucidarem outras pessoas, né? Eu acho que a arte e a cultura podem ter um papel muito importante nessa convivência, nessa sensibilização e de desenvolver a sensibilidade humana, né? Não só a inteligência, não só a criatividade, mas a sensibilidade, as emoções, a maneira de convivência. Eu acho que a arte e a cultura são fundamentais nessa perspectiva. São fundamentais para os indivíduos, são fundamentais para as nações. Pena que as nações não tenham essa visão tão clara e não façam um forte investimento na arte. Eu acho que isso mudaria muito o mundo. Nós teríamos um mundo muito melhor, um mundo mais com pessoas com possibilidade de convivência, de afeto, de emoção, muito mais fortes, muito mais humanas, vamos dizer assim, né? É isso mesmo, professor Bertani. Quanto mais cultura, quanto mais arte, um país melhor. Sim, como o papel da arte, né? Eu sempre costumo trazer aí uma fala do Gandhi, que ele dizia mais ou menos assim: a arte da vida consiste de fazer da vida uma obra de arte. Essa produção toda nossa, permanentemente a gente está trabalhando com cultivar, que vem de onde vem cultura, né? E você está cultivando o quê? Está trabalhando o quê? A reflexão, o conhecimento, o entendimento de processos para se comunicar, né? Desde a caverna, quando alguém tentava se expressar de alguma forma, deixando um registro de algo que ele via, que eram alguns animais de época, algumas figuras, criar laços pessoais, né? De família, de grupos, de interesse comum, de diversos, né? Daquilo que às vezes é próximo ou é distante, mas que faz de alguma forma a arte aproxima, como expressão das pessoas, né? E expressão de quê? De sentimento. A gente às vezes se depara com algumas pessoas que dizem: mas Bertani, o que você viu nessa obra que só tem aqui uma mancha? Não tem palavra que exprima aquele sentimento que eu tenho com aquilo, mas aquilo de alguma forma me acalma, me faz repensar processos, me faz refletir sobre questões das mais diversas que nós estamos aí envolvidos, né? A arte tem essa capacidade de aproximar, né? Eu acho que essa aproximação, quando algum desses atores sociais, dessas figuras se encontram dentro desse campo, faz com que a gente tenha um processo, né, de cultivar assunto que seja comum e reflexões mais sensíveis sobre a existência deste homem, né, que passa por esse plano que nós estamos durante um período que a gente chama de vida, né? A arte tem essa capacidade de fazer da gente pessoas melhores. Eu acho que é isso. Professores, e como podemos aí incentivar os pais, conscientizar os pais, para que eles possam incentivar os filhos, né, nesse papel? Porque muita gente já ouviu por aí, ou de algum conhecido: isso não dá futuro, vai estudar que é melhor. Como se aquilo não pudesse ser o futuro daquela pessoa. Professor Albino, por favor. Veja, inclusive essa expressão "vai estudar que é melhor" significa, na verdade, que o estudo é o quê? É algo voltado só para o intelecto, só para a razão? Será que nós não temos o dever também de aprender as emoções, o afeto, a sensibilidade, né, as sensações? Eu acho que a escola, na verdade, aí é outro tema importante. Quer dizer, a escola nossa, muitas vezes, descola a razão do afeto, da emoção, quando nós precisamos, em termos de civilização, em termos de civilidade, muito mais uma escola que conjugasse essas dimensões humanas, que são dimensões humanas, todas elas, né? Conjugasse de forma muito mais estreita essas dimensões humanas.
Então, eu acho que, por exemplo, a escola teria um papel muito importante em fazer com que as gerações pudessem ter um desenvolvimento muito mais completo, muito mais integral, né? Muito menos de um desenvolvimento onde você, muitas vezes, enfatiza muito a razão, o intelecto, esquece que para a convivência social, não só a razão, o intelecto é importante, mas é importante saber lidar com as emoções, saber lidar com os afetos, saber lidar com as sensibilidades, ter sensibilidade para o outro, ter relação com o outro, né? Então, eu acho que, por exemplo, a escola tem um papel muito importante, os pais têm um papel muito importante, a escola tem um papel muito importante, mas o Estado também tem um papel muito importante, né? O Estado deve ter uma compreensão disso, uma compreensão que a cultura e a arte não são coisas menores, não são coisas secundárias, e, portanto, devem ser muito apoiadas, né? Eu acredito muito nisso, nessa articulação entre cultura, arte, educação, comunicação. Acho que a comunicação tem um papel fundamental na nossa sociedade, né? Nós temos grandes meios de comunicação, redes sociais, redes de comunicação, e todas elas são fundamentais na constituição do indivíduo, da individualidade e de uma sociedade melhor, né? Professor Bertani? Olha, eu acho um presente, né, ouvir essa fala. Por quê? Um dos meus maiores desafios à frente da coordenação, imagina, eu coordeno um curso, o maior curso de artes hoje no país, com 400 alunos que escolheram estudar artes como forma de atividade profissional. E a gente percebe, quando recebe esses alunos, acompanhados dos seus pais, que os pais estão angustiados, como se a escolha por estudar arte fosse algo menor, como se fosse algo que não lhe trouxesse capacidade de sustento e de trabalho. E aí a gente demonstra que não, né? De uma forma mais recente, quando nós começamos a entender melhor esse universo das indústrias criativas, né, da economia criativa, um artista gera muita riqueza, né, que para poder colocar em processo a sua produção, materializar aquilo que ele deseja oferecer para todos nós, ele depende de uma série de outros atores e técnicos, especialistas de materiais de várias indústrias para que a obra exista. E, além disso, né, trabalhar com a sensibilidade, né, é fundamental. E eu já vi situações de pais que chegam e dizem o seguinte: olha, tudo bem, você vai estudar arte, mas depois você vai estudar alguma coisa que seja profissional. E não é. E, às vezes, eu derrubo essa reflexão dizendo o seguinte: olha, precisa ver a história, né, que está por trás dessas pessoas. Grandes artistas que nós temos aí no mundo afora foram economistas, né? Eu mesmo fui diretor de marketing de 3 bancos. E, na verdade, eu não sou marketing, eu sou arte. Então, a arte me propiciou, pela sensibilidade, pela educação, pela reflexão, por dominar a comunicação e processos comunicacionais aí, através da expressão artística, em várias frentes, né, a ocupar uma posição de executivo, seja de instituições culturais ou de instituições financeiras. Então, a arte está em tudo. O que ocorre é que essa visão, que é uma visão que hoje está sendo atualizada, de que existia essa marginalidade, né, da arte. Ela estava à margem daquilo que a gente podia entender como força de trabalho, a tal ponto, né, que imagina que no início do século passado, pessoas que transitavam pela cidade do Rio de Janeiro portando violão eram vistas como pessoas que não tinham atividade, que eram marginais, estavam à margem da sociedade. Então, essa visão, de alguma forma, tem a ver com educação, processo de inclusão, de entendimento da diversidade e aceitação da diversidade, e também entendendo que a gente pode viver de arte, né? E o Brasil hoje ocupa uma das principais posições no mercado de arte internacional, por exemplo. E, graças a Deus, também em outras frentes, não só das artes visuais, mas da música, do teatro, da literatura, e da gastronomia, da moda, do design. Então, por trás desse processo, você tem o criador, né? Você tem o artista. E acho que, aos poucos, a gente está entendendo melhor a dimensão desse profissional. O senhor deu exemplo aí das pessoas... Pois não, professor?
Quando o Roberto estava falando, eu me lembrei de duas experiências que eu tive na secretaria que tem muito a ver com o que estava sendo discutido. Uma primeira experiência, a Secretaria de Cultura tem uma escola de dança que funciona no Pelourinho, né? E eu, em várias visitas que fiz, uma delas eu perguntei à diretora da escola, que era uma professora até da UFBA também, por que é que as famílias ficavam ali esperando os seus filhos e filhas que estavam fazendo cursos de dança. Então, ela me explicou que muitas dessas famílias eram famílias que vinham da periferia de Salvador e iam levar seus filhos para a escola de dança, né? E não tinham muitas vezes como voltar, era muito distante, era muito tempo levar e voltar. Eu estou falando aí de crianças, que era uma escola que tinha um setor para crianças, né? Então, vejam, essas famílias percebem, por exemplo, a importância da arte, porque, por exemplo, a música da Bahia muitas vezes está associada também à dança. Então, eles percebem como aquilo pode ser um futuro. Pode ser um futuro seja para as meninas ou para os rapazes, para os meninos e meninas, né? Isso me marcou muito. Eu fiquei aí, digo, não, temos que pensar alguma atividade para que essas pessoas façam, alguma atividade cultural que essas pessoas façam nesse tempo que elas estão aqui, né? Essa foi uma experiência. A outra foi, quando eu fui secretário de Cultura, existia uma outra secretaria no Estado, que é a secretaria dedicada ao trabalho. E a Secretaria do Trabalho, ela fazia uma série de cursos para jovens, né, para aprimorar jovens para entrarem no mercado de trabalho. E os cursos em geral era carpintaria, era pedreiro, era um curso desse tipo. Então, nós tivemos a ideia, quer dizer, a equipe lá da Secretaria, de propor à Secretaria do Trabalho fazer um curso que fosse profissionalizante em arte e um curso profissionalizante em culturas digitais. O secretário de Trabalho foi super receptivo, foi muito, muito legal. E daí esse curso passou a ser oferecido e foi um sucesso, né? E aí o secretário de Trabalho disse, nós nunca pensamos nisso, nunca pensamos nessa dimensão profissional da arte, né? E das culturas digitais, né? E vejam, isso é muito importante também, né? Que muitas vezes pode ser, mas a arte não dá emprego, a arte, as pessoas não podem se profissionalizar. Não é bem assim. Quer dizer, depende de oportunidades, depende de formação, depende de possibilidades. Eu acho que nós temos que entender isso. Não é que necessariamente toda a arte, toda a cultura tem que ser profissionalizada ou profissional. Porque existe uma arte amadora, um teatro amador, uma música amadora, né? Uma cultura que tem esse caráter que é muito importante na sociedade. Mas nós vivemos uma sociedade onde os setores culturais são cada vez também mais setores profissionais, né? São sempre grandes exemplos, né, de enriquecimento pessoal e também, por que não, como os professores disseram aqui, de profissionalização. Professores, ainda vivemos uma pandemia, graças a Deus, o momento mais difícil, né, já passou. Mas eu acho que nesse momento de distanciamento social, que a gente percebeu o quanto a arte e a cultura é importante para as nossas vidas, não é? Professor Bertani, por favor. Olha, é incrível, né? Que eu passei por várias experiências aí na pandemia, infelizmente algumas perdas, né? Mas o que uma das áreas que eu estudo, que tem a ver mais com o setor do mercado de arte, ele aumentou muito, né, nesse período, né? Se vendeu muito no mundo todo arte neste período. E aí a gente se pergunta por quê? Porque as pessoas passaram, de alguma forma, pela imposição que a pandemia trouxe, a perceber melhor o seu ambiente, né? Os seus pares, a sua família, a sua casa, e com isso tiveram mais tempo para observar, inclusive, arte, e a falta do que a arte faz, de repente, em determinados ambientes, né? E isso, eu acho que foi um marco desse momento, e que algumas plataformas que medem, né, o mercado têm trazido aí como resultados desses últimos 2 anos muito positivo. Obviamente que a tecnologia favoreceu isso, né, mas, de alguma forma, tudo isso imposto pela pandemia. Também, de uma outra forma, de forma muito rápida, trouxe
uma vez que a gente está falando de arte, falando de sensibilidade, reflexão, também muito desses questionamentos, né, da nossa própria existência, da nossa fragilidade e da nossa necessidade de crer em algo maior, né? E isso tem se observado na produção dos artistas, principalmente os artistas jovens, na academia. Mas a pandemia, eu acho que fez com que a gente repensasse uma série de valores e a arte, de alguma forma, foi muito privilegiada e se prestou, como a gente sempre imagina, algum tipo de contribuição para esses indivíduos nesse momento tão delicado. Professor Albino? Veja, nós vivemos uma experiência que eu acho experiência extremamente difícil e traumática, que foi a pandemia, ou está sendo ainda, né? Eu diria o seguinte, que a arte e a cultura elas tiveram duas maneiras de lidar com a pandemia. Aquela cultura que é mais presencial, que depende mais dos espaços de presença, de convivência, essa cultura sofreu muito, porque ela foi interditada, porque foi necessário fazer isso, né? Foi necessário que esses espaços de convivência deixassem de existir ou fossem limitados para prever a disseminação do vírus, né? Então, eles sofreram muito, né? Muito, né? Foi demais. Mas, de outro lado, quer dizer, e esses setores se mobilizaram muito por conta dessas leis, inclusive. A Lei Aldir Blanc I foi muito para beneficiar ou para socorrer essas pessoas que estavam em situações muito graves, né? E depois, agora, a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc II. Mas, de outro lado, essa cultura, essa arte que é mais mediatizada, que tem mais esse suporte tecnológico, ela se desenvolveu muito, porque as pessoas tendo que ficar em casa, não tendo possibilidade de convívio social, elas, como o Roberto apontou bem, elas se voltaram para si, elas voltaram para a sua convivência mais próxima e elas tiveram necessidade de ter algum tipo de relação social. E a arte e a cultura foi fundamental nisso. Eu sempre digo que essa arte e essa cultura foram fundamentais para a sanidade das pessoas. Porque imagina o que seria passar por uma pandemia sem nenhuma possibilidade dessas conexões simbólicas com o mundo, dessas conexões simbólicas, né, com a arte, com a cultura. Seria uma tragédia pior ainda do que foi, né? Então, eu diria assim, eu acho que a arte se mostrou muito importante nesse momento para a sanidade das pessoas. A pandemia levou a um nível de depressão muito grande. As pessoas tiveram dificuldades grandes. E se não fosse a arte e a cultura, seria muito pior, né? Então, eu diria que tem que pensar nessa dubiedade, nessa duplicidade de relações da arte com a cultura, com a pandemia. Bom, professores, estamos encerrando o Aparecido Debate e participou aqui com a gente o professor Roberto Bertani, ele que é titular da graduação e pós-graduação da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, especialista em comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e diretor-geral do Museu Belas Artes de São Paulo. Professor, para encerrar rapidamente, o que representa a arte na sua vida? Tudo, né? A arte, para mim, faz parte do meu dia a dia, mas a arte me possibilitou passar essas dezenas de anos que eu carrego, né? Trabalhando, gerando felicidade, gerando riqueza, sendo uma pessoa feliz e educando, né? Eu acho que o que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que aquilo que eu produzia e aquilo que outros tantos produzem na área da cultura, de forma geral, é um processo de educação, né? Processo de formação de indivíduos melhores. Então, para mim, a arte é tudo. Eu vivo arte 24 horas por dia. Bom, e participou com a gente também aqui o professor Antônio Albino Canelas Rubim, ele que é pesquisador do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, professor do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia e ex-secretário de Cultura do Estado da Bahia, além de autor de diversos artigos e livros sobre cultura e políticas culturais. Professor, muito obrigado. E o que representa a arte na vida do senhor? Olha, eu acho que a arte é fundamental, a arte nos forma, a arte nos torna indivíduos. Isso foi fundamental na minha formação. A arte nos dá sensibilidade, nos dá criatividade,
né? E a cultura, que também, eu diria assim, a arte é uma parte da cultura, mas o patrimônio cultural também nos dá aquela memória, aquela tradição, quer dizer, nós, então, vivemos o tempo todo nessa relação entre criatividade, inovação e tradição. E a cultura que nos coloca nisso. A cultura nos coloca na vida de uma outra maneira, de uma maneira muito mais substantiva. Eu diria que, portanto, é fundamental isso na vida de qualquer pessoa e particularmente na minha vida. Professores, muito obrigado pelo debate desta noite. Foi um prazer tê-los aqui com a gente na TV Aparecida e até uma próxima aqui com a gente no Aparecida Debate. E se você quiser rever mais esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate. E eu desejo para você uma ótima noite, obrigado pela companhia e até a próxima.